Olá pessoal do Projeto Jaé, meu nome é Mariana Barros e eu vim aqui mostrar algumas movimentações de aquecimento e alongamento para preparar o corpo de vocês para as atividades de artes cênicas do projeto Vivência Cinematográfica. Então, primeiro de tudo, base paralela na direção do nosso ossinho do quadril, as pernas, cóccix olhando para o calcanhar, umbigo nas costas, ok? E a nossa coluna vertebral sempre em expansão, ok? Vamos trabalhar as nossas articulações com partes isoladas. Então, primeiro a cabeça, 16 tempos cada movimentação em todos os exercícios, ok? O nosso centro sempre fica parado. Então, primeiro cabeça para cima e para baixo, 16 vezes. Depois, olhando para um lado e para o outro, direita e esquerda, 16 vezes. Lateral, pensando num grande meio círculo. Depois, girando para a direita. Depois, para a esquerda, ok? Próxima articulação a ser trabalhada, os nossos ombros. 16 vezes para a direita, ombro para trás. Depois, a esquerda. Depois os dois ombros, sendo que quando for os dois ombros, nossos joelhos já começam a trabalhar junto. A nossa barriga não solta, ok? O abdômen sempre fica, pensa o umbigo realmente nas costas. Então, 16 tempos para trás, depois para frente, ok? Próximo passo, mãos. Explodindo a mão 16 tempos. Depois, dedos. Depois, girando para fora 16 tempos, girando para dentro 16 tempos. Próximo trabalho, as nossas costas. Vamos empurrar o cotovelo para dentro, como se houvesse um balão com resistência para realmente aquecer os nossos ombros aqui lateralmente, todo esse nosso lado aqui, os nossos cotovelos, ok? Próxima trabalho, vamos abrir as pernas anterior, joelhos olhando para o lado, as nossas pernas agora, dobra os dois joelhos, não precisa ser tão fundo, aqui já está bom, ok? Balança 16 vezes, depois que balançou 16 vezes, segura 16 vezes, meia ponta no pé direito, descendo o calcanhar com resistência, 16 vezes direito, 16 vezes esquerdo, depois as duas pernas, ok? Estaremos trabalhando e aquecendo toda essa nossa parte interna da perna. Sobe com resistência, fecha as duas pernas, mão na cintura, meia ponta, 16 vezes, descendo com resistência no nosso calcanhar, como se estivesse amassando uma almofada. Depois, alternados, calcanhares se encontram lá em cima. Ok? Depois, os nossos pés girando 16 vezes para fora e para dentro e repete o outro lado esquerdo, para fora e para dentro. Ok? Joelhos balançando na nossa frente 16 vezes, direito e esquerdo. Por último, o nosso braço com a nossa base de novo aberta, 16 vezes rodando para fora, braço direito, braço esquerdo. E depois os dois, ok? Essas articulações são super importantes, serem aquecidas antes do alongamento para ninguém se machucar, respeitando realmente o limite de cada um. Obrigada! Fala galera do Jaé, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Luiz Araújo e tô aqui hoje para dar algumas dicas para vocês sobre a aula monólogo. Bom, e o que é um monólogo? Eu vou responder para vocês. Um monólogo é quando a pessoa está sozinha falando um texto, refletindo, pensando a respeito, ou então dizendo alguma coisa para alguém sem esperar uma resposta, entenderam? E se durante o texto você sentir vontade de chorar, de se emocionar, deixa essa emoção vir. É muito bonito ver o ator emocionado. Divide isso com quem está assistindo você. Então, conhecendo o nosso texto, olha só, o personagem, ele está sentido com a perda de sua avó, está arrumando e ajeitando o álbum de fotos familiar. O personagem começa a dizer, pegando uma foto. Eu sei que tem certas coisas que não podemos mudar, que não podemos voltar no tempo,
Mas é injusto perder alguém que amamos tanto. Eu vou sentir tanto a sua falta, vó. A senhora era a única que me defendia das maluquices da minha mãe. Eu vou sentir muito a sua falta. Mas eu sei que a senhora está bem. Só te peço uma coisa, vó. Jamais se esqueça de mim. Esse é o nosso texto. Então, o primeiro passo qual que é para quem quer ser ator? É estudar o texto que ele vai falar. Se você não sabe o que você está dizendo, não tem como colocar a sua verdade, colocar sentimento. Então, vamos estudar nosso texto? Vamos conhecer? Depois de vocês brincarem bastante com o texto, chegou o momento de decorá-lo. E como vocês já brincaram, fizeram o texto de várias maneiras, em vários ritmos, com vários volumes, vai ser fácil decorar. Então agora chegou o momento de decorar esse texto. Vamos lá? Saboreie cada frase e não tenha medo das pausas. Às vezes, as pausas dizem mais que o texto. Então, se você precisar ficar quietinho um pouquinho para lembrar de alguma coisa, para passar um sentimento, faça isso. Não tenha medo das pausas. E aí, então, emenda com o seu texto de vários ritmos, de várias maneiras. Não deixe ele quadradinho. Brinca com esses ritmos. Deixe esse texto cheio de vida, cheio de verdade. Então agora eu vou dar alguns exemplos de como fazer as 4 últimas frases. Mas olha, o que importa é o seu jeito de fazer. É a sua personalidade. Então faça do teu jeito. Põe a sua verdade. Tá certo? Vamos lá? Então, exemplo número 1. Eu vou sentir muito sua falta. Mas eu sei que a senhora tá bem. Eu só te peço uma coisa, avó. Jamais se esqueça de mim. Exemplo número 2. Eu vou sentir muito sua falta. Mas eu sei que a senhora está bem. Olha, eu só te peço uma coisa. Jamais se esqueça de mim. Exemplo número 3. Eu vou sentir muito sua falta. Mas eu sei que a senhora está bem. Eu só te peço uma coisa. Jamais se esqueça de mim. Exemplo número 4. Eu vou sentir muito sua falta. Mas eu sei que a senhora está bem. Só te peço uma coisa. Jamais se esqueça de mim. Garotada, o que eu acabei de fazer? Eu brinquei com o texto. Eu brinquei com ritmos, eu brinquei com a aceleração do texto, fui mais devagar, fui mais rápido, eu dei pausas. A pausa, no momento que a gente para de falar, é muito importante para um ator. É onde a gente preenche todo o texto também. O texto é falado nas frases, mas também é falado no momento que você está quietinho, pensando a respeito. Então façam isso. Brinquem com o texto, com volumes, com intenções diferentes. Brinquem com esse texto. Feito isso, chegou o momento de quê? De brincar, de interpretar esse texto, de brincar de ser esse personagem. E qual que é o estilo? O estilo é naturalista, realista. O que seria isso? É o estilo mais próximo da vida, como a gente vê nas novelas, nos filmes, mais próximo do que a gente é na vida, mais próximo de você o possível. A gente quer a sua personalidade, o seu jeito de fazer. Então use a criatividade e faça do seu jeito. Então agora que a gente já leu, conheceu o texto, vamos entender o texto. Sim, é muito importante entender o que vai se dizer. Esse personagem, ele está sentindo, está triste, sentindo a falta da sua avó. Então ele está vendo um álbum de fotos e lembrando da sua vovó querida. É muito bonito. O bacana de ser ator, de brincar de ser ator, é o seguinte, que a gente não precisa sentir isso de verdade. A gente não precisa perder a nossa avó para interpretar alguém que está com saudade da avó que morreu. A gente usa a nossa o quê? A nossa imaginação. O legal do ator é brincar, é ser criativo e usar a imaginação. É o nosso principal instrumento de criação. Existia um grande autor de teatro, muito conhecido até hoje, chamado William Shakespeare. Vocês conhecem? Se não conhecem, busquem conhecer. Que ele dizia o seguinte: imaginai. Se imaginem sendo esse personagem e brinquem com isso. Um beijo pra vocês, garotada! Olá pessoal, sou William Lemos e hoje eu sou responsável aqui pela técnica de filmagem. Vocês acabaram de assistir agora a aula de monólogo pela oficina Vivência Cinematográfica do Projeto Já É. Então é isso aí, galera. Eu vou dar algumas dicas para vocês em relação a essa questão da filmagem, né, que é o ensaio que vocês terão para fazer as filmagens. Bom, é o seguinte,
Esse monólogo que vocês acabaram de ter a aula, com esse texto maravilhoso aí, ele fala de quê? De uma saudade, da perca de alguém. Então, assim, o ambiente que a gente está elaborando para que seja feita essa filmagem vai ser num quarto, né? Sentado no chão, com alguns livros, alguns objetos que vão estar ali, né? Então, o inicial é que você se senta, né, no chão e começa a mexer nos objetos, como se você estivesse arrumando as coisas. O livro, algum brinquedo, enfim, alguma coisa que seja. E aí, de repente, você vê um álbum, né? Isso no começo do monólogo, né? Uma coisa assim meio que rápida. Você está sentado, mexendo ali nas coisas, você vê um álbum de fotografia e você pega. Quando você abre o álbum de fotografia, você vai dar de cara com a foto da sua avó, né? Conforme está o texto aí. E aí sim, a partir desse momento, você começa a fazer a narrativa, a interpretação do texto. Outra coisa super importante na gravação: você não pode olhar para a câmera, tá? De jeito nenhum. Então, olha só, vamos supor que a gente vai gravar aqui, né? Então, atenção, quando eu falar gravando, olha, eu estarei olhando para baixo e é como se eu estivesse arrumando ali algumas coisas. Peguei um álbum, abri. Tem certas coisas que a gente não consegue esquecer. E aí, você vai desenvolvendo o texto, né? Sem olhar para a câmera. Você pode olhar para o álbum de fotos que você está falando. Você pode continuar com a sua arrumação ali no livro e vai falando. Aí, quando chegar no final da cena, né? No final do texto, né? Da gravação, em que você fala: só te peço uma coisa, vó, jamais se esqueça de mim. Essa parte, a dica que eu dou, que eu acho super bacana, é você olhar para cima. E aí você fala: só te peço uma coisa, vó, não se esqueça de mim. Outra coisa, acabou o texto, se você continuar olhando para cima, ou de repente você está olhando para baixo, você continua, tá? Até a parte que a gente vai falar, corta, aí tá ótimo. Então vamos lá, mais uma passada para que vocês possam entender. Então é o seguinte, galera, vocês vão fazer assim. A cena começa vocês sentados, mexendo em alguns objetos, e acha o álbum de fotografia. Achou o álbum de fotografia, você vai abrir. Quando você abrir, automaticamente você vai ver uma foto da sua avó. Isso logo no comecinho da cena, né? Viu? Inicia o texto. Tem certas coisas que a gente não consegue mesmo esquecer. E aí, vai falando, blá, 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 blá. Quando chegar no final, né? Você pode fazer essas duas indicações, ou olhar para cima ou para baixo. Se olhar para cima, só te peço uma coisa, vó. Jamais se esqueça de mim. Ou, caso você queira olhar para cima e para baixo, só te peço uma coisa, vó. Jamais se esqueça de mim. É isso, entendeu, galera? Espero que essas dicas tenham sido valiosas para vocês e aguardo vocês no ensaio presencial, ok? Valeu!